Olá, pessoal. Eu sou a Thaís Guimarães, sou grafoanalista e consultora em recursos humanos. Hoje eu estou com o mestre Paulo Camargo para falar da escrita do Dr. Jairinho. Por favor, Paulo, se apresente. Meu nome é Paulo Sérgio de Camargo, sou especialista em neurociências e grafologia, evidentemente sou grafólogo, é um prazer estar aqui com a Thaís Guimarães, uma das principais grafólogas de Minas Gerais e, quiçá, do Brasil. Thaís, por favor. Bom, hoje nós iremos falar sobre a escrita do Dr. Jairinho. Iremos começar falando da isenção do grafólogo, né? A importância do grafólogo ser imparcial, principalmente nesses casos polêmicos. Paulo, pode comentar um pouquinho sobre? Exatamente. O grafólogo tem que ser isento. Nós vamos analisar alguns traços da escrita do Dr. Jairinho, acusado formalmente pela justiça de ter matado o garoto Henri. O grande quê do grafólogo é fazer previsão depois que aconteceu, é muito fácil. Nós temos que ser isento ao máximo, avaliar os traços. Aqui nós não julgamos, não condenamos. O traço grafológico diz X, a interpretação é Y, e ponto. Não podemos condenar, mas e também evitar a tentação, Thaís, de nós encontrarmos traços da personalidade que não existe. Como, por exemplo, no caso da Monique, um grafólogo, uma grafóloga, não sei de onde aí, viu que as letras coladas são premeditação. Não é premeditação, não sei onde ela arranjou isso. Entendeu? Nós temos que analisar o que nós vemos. Thaís. Inclusive, nos meus cursos, Paulo, eu não falo de quem é a escrita. Então, eu mostro, os alunos analisam, aí no segundo momento eu falo de quem é. Eu sinto que, assim, as pessoas são mais cautelosas na análise. Agora, se eu já chego falando, essa escrita de Hitler, eles conseguem ver traços de agressividade que nem existem, né, por assim dizer. Exatamente, porque em termos de psicologia, quando nós não conhecemos a pessoa, nós criamos uma imagem dela. Nós criamos um personagem e esse personagem vive na nossa cabeça, mas não é exatamente o que a pessoa é. Mas vamos então ao Dr. Jairinho, assassino entre parênteses, né? Acusado de assassinato do garoto Henry. Bom, como você disse, evitar fazer previsões depois do ocorrido, né? E deixar bem claro que nós não estamos julgando ele, e sim observando a escrita. Então, esse conteúdo ele tem fins didáticos para que possamos promover a grafologia científica. Então, aqui não tem achismo, não tem adivinhação, é ciência, né? A gente poder propagar a grafologia científica. Bom, lembrando também, pessoal, que o grafólogo não deve analisar traços isolados, ou seja, ele não deve conceder valor ou elaborar um perfil grafológico com base no único dado. Então, aqui nós iremos fazer uma junção de traços para chegar ao mais próximo possível do perfil dele, né? Deixando bem claro que é uma análise imparcial, sem julgamento. Nós iremos falar agora sobre as palavras reflexas. Pode falar um pouquinho, Paulo, por favor, sobre o que é palavra reflexa? As palavras reflexas são aquelas palavras que causam vamos dizer, entre parênteses, para o leigo, ela causa um certo distúrbio na escrita. Se um cachorro me mordeu na infância, toda vez que eu vou, entre parênteses, escrever a palavra cachorro, essa palavra vai estar distorcida, aumentada, diminuída, e de acordo com uma valência, ou positiva ou negativa. Se eu sou apaixonado por alguém, eu escrevo o nome dessa pessoa maior. Se eu tenho raiva de alguém, eu escrevo o nome dessa pessoa menor. Thaís. Certo. Nós iremos começar, então, falando do R do Pequeno Rei. Vou compartilhar aqui a tela. Perfeito, perfeito. Desse tamanho tá bom. Aí a palavra é Henry. Pode voltar aí, isso, a palavra é Henry, exatamente. Como é que ele escreve o nome do garoto? Henry, em letra minúscula. Significa o quê? Que ele está desprestigiando, ele não tem grande respeito. Lembrar que esse Henry aí é um H, seria o H maiúsculo, e ele faz em forma de minúsculo todas as vezes que ele escreve o Henry. Então, ele tem um sentimento de menos-valia em relação
ao garoto. Ele não respeita muito o garoto. E na palavra conheci também causa uma certa atenção porque ele retoca a palavra conheci. O retoque é insegurança, né? Alguma coisa a acrescentar, Thaís? Bom, lembrando também que o Jairinho, ele tem cultura gráfica suficiente para escrever o nome do Henry com letra maiúscula. Então, esse H minúsculo aqui não foi por acaso, né? Observando toda a escrita, nós conseguimos perceber que é uma escrita rápida, simplificada. Então, existem traços de inteligência, de cultura, de evolução. Então, o grafólogo consegue ver isso como realmente um indício de que ele concede pouca importância, né, ao Henry. Nesse caso, acaba sendo uma palavra reflexa, como o Paulo já comentou. Isso, perfeito. Vamos para a próxima, então. Seguindo, nós podemos falar dos traços de brutalidade. Para falar de maneira bem mais resumida, nós podemos falar aqui dos traços que engrossam de maneira repentina. Mesmo não tendo uma qualidade muito boa na imagem, nós conseguimos perceber traços que engrossam de maneira repentina, né? Aqui, por exemplo, os traços, os finais, né? Que os grafotécnicos chamam na de palavra remarque. ali, ó, psicólogo ali, né? Embaixo, psicólogo aqui, ele... Sim. Ele faz um traço aqui, exatamente, ó, vejam só que existe um aumento de pressão aí. Um aumento de pressão muito, muito visível. Esses aumentos de pressões são, voltando um pouco mais também na palavra aqui, ó, nesse DA aqui, ó, são sinais. Boa, pode parar aí, esse final aqui, ó, em ponta quadrada. A grafologia clássica francesa chama de escrita massiva. Terminou em ponta quadrada é agressividade física. Quando termina em ponta fina, em ponta de agulha, é mais verbal. Mas aqui nós temos uma ponta quadrada, que é uma variação de pressão extremamente interessante, que é sinal de agressividade. Vamos para outra figura, para o traço da brutalidade, por favor. Isso, pode subir logo na primeira linha, por favor. Nós temos dois traços, esse traço da brutalidade, novamente aqui, ó, esse A ele deveria terminar na zona média, da escrita, mais ou menos paralela ao S, mas a pessoa não se controla e ela desce de uma maneira agressiva. O grafólogo italiano Marquesan chama esses traços de traços resumindo, traços da brutalidade. São traços extremamente agressivos. Thaís? Perfeito, professor. O que acontece, pessoal? Para quem é iniciante em grafologia, né, quando o Paulo fala da zona média, a zona média compreende a altura das ovais. Aqui, no caso, a gente pode considerar a altura da letra O. Então, o Perfeito. final da letra A, ele invade a zona inferior, ou seja, está abaixo da oval. E os traços para baixo podem falar de instintividade também, que é o caso, né? Como o Paulo disse também, segundo o Marco Marquesan, indica brutalidade. Outro detalhe importante aí também, não tem só coisa ruim, veja a palavra eu tomo remédio, né? Eu tomo, esse T é um T, ele faz o T e já inicia o O. É um sinal, é uma escrita combinada, é um sinal comprovadamente de inteligência. Quando você combina um traço com outro para formar uma letra, nós chamamos de escrita combinada, que é um traço de inteligência. Ele não deixa de ser inteligente. E embaixo, no H, novamente aqui, ó, no A, nós vemos mais um traço de brutalidade. Extremamente interessante. E os finais são sempre massivos, em ponta quadrada. Finais em ponta quadrada, exatamente, agressividade. Agora, Thaís, eu vou te testar, você brincando, testar é um modo de dizer, na palavra para. Que sinal você vê aí no final da palavra para? Aqui é um indício, aliás, um sinal de mitomania, né? Um signo de mitomania. Isso.
Exatamente. O que seria mitomania? Mentira patológica. Então, aqui nós conseguimos observar, lógico, não são todos os finais ascendentes que são traços de mitomania. Então, para ser caracterizado um traço de mitomania, primeiro ele tem que fazer uma curva, né, um traço para baixo, para inferior, e depois ultrapassar a altura do oval. Então, isso aqui ocorre, né? Isso, ele preenche esses requisitos. E esse R aí? É o R do pequeno rei. Qual a interpretação dos espanhóis para o R do pequeno rei? Bom, é um indício de sentimento de inferioridade que a pessoa compensa por meio de atitudes ditatoriais, e pode ser um indício de dissimulação também. Tem um quezinho de dissimulação. Isso, é chamado... toda vez que você troca a letra maiúscula no lugar de minúscula, existe uma contraposição do sentimento de inferioridade. E aí é visível esse sentimento de inferioridade, o fato que pode levar ele a tomar aquelas atitudes. E no R anterior aqui, ó, na palavra anterior, nós temos novamente o R do pequeno rei, mas toda vez que o traço final projeta em linha reta para a próxima palavra, nós temos o traço da escola moretiana, mais um traço da escola moretiana, que é o subjetivismo. A escola moretiana, ou escola italiana de grafologia, ele trabalha com esses traços finais, aí é subjetivismo. A pessoa faz avaliações de modo bastante subjetivo, ou seja, eu olho para a Thaís e digo, Thaís, você é inteligente porque usa camisa vermelha. Não existe, é um valor subjetivo. Aqui aparece muito também isso na escrita do Jairinho. Continuamos, Thaís. Nós iremos falar agora do ângulo B de Moretti. Eu acho que hoje nós viramos italianos, né? A escola italiana de Moretti, talvez uma das mais poderosas do mundo, né? Só para um pouco, por favor, aí, ó. Exatamente aqui, ó. Esse aqui é um oval cego ou mal fechado, mas toda vez que o oval possui dois ângulos, estou resumindo, né? Dois ângulos na mesma oval, é o ângulo B de Moretti, que é agressividade instintiva, alto nível de reatividade. Aqui seria a palavra sono, aqui, né, professor? Na palavra sono. Então, como vocês podem observar, o S e o O são bem pontiagudos na parte superior, que configura o ângulo B de Moretti. Além da reatividade, professor, o que esse traço também pode revelar? Não peguei. Não. Venha de novo, por favor, Thaís. Bom, além da reatividade, quais interpretações ainda podemos ter do ângulo B de Moretti? Agressividade, alto nível de reatividade. Eu sempre falo uma brincadeira que aqui você embaixo, depois da palavra 15 anos, nós temos também aqui, quando só tem um ângulo, é o ângulo A de Moretti, ó. Quando só tem um ângulo, A é um ângulo. Mas aqui nós voltamos a ter outro ângulo. Nós temos dois ângulos, né? Que configuraria tecnicamente quase que um ângulo B. Mas quando você tem um ângulo só, você tem agressividade reativa. Me pergunta o agressivo, agora vamos fazer uma brincadeira, me pergunta onde eu moro. Paulo, onde você mora? Não te interessa. Essa é o agressivo reativo. A pessoa que tem o ângulo B da palavra sono me pergunta onde eu moro. Paulo, onde você mora? Epa, não quero saber. Perceberam a diferença? Isso não te interessa. O reativo, você vai falar com ele, ele já está reagindo negativamente antes de terminar o argumento. O caso do Jairinho, que você pode ter uma pessoa pública, a persona pública ser uma, e a persona particular ser outra. Persona vem do teatro, que o Jung usava uma máscara. O Jung usava muito máscara, é uma máscara, que a pessoa usa uma máscara socialmente e intimamente ela usa outra máscara. Parece ser esse o caso. Não é a interpretação do ângulo B. Estou avançando um pouco mais na análise. Outro dado importante aqui, sobe um pouquinho na palavra comprovadamente. Certo. O dá, né? Esse dá no meio aí,
entre o A e o M é uma oval em forma de iglu, também que é uma interpretação extremamente negativa, que eu vou deixar para outras lives aí, eu não quero fazer um pré-julgamento dele aí. Ok. Vamos lá, então, Thaís, qual é a nossa próxima análise? Sobre as variações de pressão, né? Isso, nós já falamos sobre variações de pressão. Qual é a conclusão? O que você concluiria, Thaís? Mediante a junção dos traços, né, não analisando de maneira isolada, se trata de um perfil de risco, sem dúvida. Isso. Eu acho também que é uma pessoa de risco, uma pessoa altamente agressiva, e se você colocar na teoria das personalidades de risco, você vai conseguir chegar que ele é uma pessoa de médio alto risco. Uma personalidade de risco é aquela que se coloca em risco ela e o entorno dela de modo consciente ou inconsciente. Eu vejo como uma pessoa com uma agressividade acima da média, com variações de pressão, variações de tamanho na escrita, variações de inclinação. Realmente, eu, se fosse analisar essa escrita em termos de... Não, vou transferir essa pergunta para você, Thaís. Se você fosse analisar essa escrita para contratar? Olha, eu acredito que seria um gestor bastante incisivo e descontrolado, né? Agressivo de maneira positiva e negativa. Então, eu não contrataria. Com os indícios de mitomania, de agressividade, de baixo controle emocional, né? Que a gente consegue perceber pela variação de pressão também, que o temperamento é mutante, realmente não é um perfil muito bem-vindo, pelo menos em algumas empresas, né? Exatamente. Então, concluindo, existem sinais consistentes de agressividade, existem sinais consistentes de mentira e subjetivismo, de variações de pressão, etc. Temos que considerar também que essa carta atribuída a ele foi escrita na prisão. Então, a prisão, qualquer que seja, não é um bom lugar, um bom local para que a pessoa se sinta bem. Então, parte de toda essa tensão também se deve, de fato, da prisão. Mas eu não excluo a agressividade como um fator importante na personalidade. Tem outros sinais aí de agressividade e liderança que a gente poderia falar e se aprofundar um pouco mais, mas não é o caso agora. Só como curiosidade, para a gente encerrar, quando a pessoa escreve em cima da linha, não escreve apoiando na linha, uma das interpretações é a necessidade de se atuar e agir de maneira independente. Thaís? Perfeito, isso mesmo, professor. Eu acho interessante aqui, quando fazemos a junção dos traços, como os indícios de inteligência casam com os indícios de mentira, né? Então, indica que é um bom mentiroso. Isso. E quanto mais inteligente a pessoa, mais habilidades de mentir ela tem. Ele tem também, como nós vimos aí, complexos de inferioridades grande. Nada justifica o que fez, nada justifica o que aconteceu. Quem tem que julgar, quem tem que condenar é a justiça. Para honrar o Henri, né? Exato, que é a pequena e triste vítima desse lamentável episódio. Eu acho que nós fizemos uma análise simples, direta, curta, como você pontuou aí, matamos algumas curiosidades a respeito da escrita do ex-vereador do Rio de Janeiro, doutor Jairinho. Para encerrar, Thaís. Bom, pessoal, como eu disse a vocês no início, nós estamos aqui com o principal nome da grafologia brasileira, sem dúvida, e se você quiser conhecer a grafologia científica, acompanhe o trabalho do Paulo Camargo nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, ele tem muito conteúdo para entregar também.
Eu agradeço, é sempre um prazer falar com você, Thaís. A Thaís sempre foi carinhosa comigo, sempre elogiando. Alguma vez ela exagera um pouco, mas eu não exagero quanto a ela, porque eu tenho certeza que ela é uma das principais grafólogas do Brasil. Thaís, obrigado. Até a próxima. O meu nome é Paulo Sérgio de Camargo. Se você gostou desse vídeo, dê uma curtida, visite o site da Thaís, leia o livro que a Thaís está acabando de publicar aí, estou empurrando o livro dela para ser publicado, e estamos à disposição. Até a próxima. Até.